Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas que você está ouvindo. Eu sou o Vitor Alamino. Essa é, na verdade, a primeira edição. Olha isso, cara, que top, hein? É a primeira edição, o primeiro PodRise, o podcast que tem o objetivo de fazer você subir de nível, né? Se o teu objetivo é ficar no mesmo nível, eu já vou te dizer que você está no lugar errado. Não sei de onde você está me assistindo, mas se o teu objetivo é ficar do mesmo jeito que você está, continuar do tamanho que você está, então você não está no lugar certo, né? Já aperta qualquer botão aí, já sai, já arrasta para o lado, para baixo, porque esse é o lugar aonde tem pessoas que de verdade querem subir. O objetivo desse podcast, né, o propósito desse podcast, eu costumo brincar e vocês vão me ouvir falando muito disso, né? Objetivo é uma coisa, propósito é outra, e o propósito desse podcast não é ser só mais um podcast, não é ser só mais um conteúdo, muito pelo contrário. O propósito desse podcast é fazer com que as pessoas que estão nos assistindo, que seja uma pessoa, né, consiga subir de nível na sua vida profissional, na sua vida pessoal. Então, se a gente conseguir atingir esse objetivo, né, seja nesse podcast, seja nessa edição, né, ou seja na 1000ª edição, eu já vou ficar muito feliz, né? Esse é o propósito. E como tema, né, para já deixar vocês aí pensando e tremendo, daqui a pouco eu vou falar quem está comigo, né? Mas já para deixar o pessoal tremendo, o tema desse primeiro podcast, o tema dessa primeira edição, o tema desse primeiro PodRise, né? PodRise significa pode subir, pode ascender, pode mudar de nível. Quem se antecipa, governa. Olha isso. Quem tem a capacidade de se antecipar, quem tem a capacidade de antever as coisas, ela tem capacidade de governar sobre qualquer demanda, sobre qualquer situação. E para mim é uma honra poder estar aqui hoje com ela, a Mariana Freire, que para mim não encaixa, tá, Mari? Te chamar de Mariana Freire, porque para mim você é a Mari, né? E não tem jeito. Se eu olhar tua certidão de nascimento é a Mari, e tô aqui com o Zé Neto, né? O Zé Neto e a Mari, e aí eu já vou me antecipar. O Zé Neto e a Mari, eles são sócios da Guará Digital. Talvez você que esteja ouvindo a gente aí no Deezer, Spotify, ou você tá vendo no YouTube, ou tá vendo no Instagram, você pode estar perguntando quem é a Guará Digital. Eu já vou me antecipar, porque o tema é quem antecipa governa. Então já vou me antecipar. Quem é a Guará Digital? A Guará Digital é a agência de marketing com sede em Goiânia, que vai crescer de uma maneira tão exponencial em 2023, porque já está governando sobre 2023, que você que não conhece ela ainda, você vai ser impactado. Eu já estou fazendo um jabá de graça para eles aqui, né? Porque eu sei onde eu quero chegar, eu já tô aqui me antecipando para poder governar em 2023, e eu espero que 2023 vocês estejam com a gente, né? E eu tenho certeza absoluta que a Guará Digital vai viver um tempo incrível, né? Eles são incríveis, eles vão ter oportunidade de se apresentar. Eu tô com a Larissa também, que já ela vai poder se apresentar. A Larissa, eu não sei se vocês sabem, a Larissa tem a minha assinatura no braço, ó, né? Depois ela vai falar sobre isso daí, né? Porque eu me antecipei há 25 anos atrás. Não é Larissa, não, é Lari. É a Lari, Eu tenho 5 filhas, né? Se eu chamar minhas filhas pelo nome, elas brigam comigo. Não pode, tem que ser filha, eu tenho que inventar nomes para elas, que tem que ser Lari, a Melanie tem que ser Mel, e cada uma tem que ter um nome diferente, porque senão elas ficam tristes. Mas vamos lá, Mari, eu vou fazer a pergunta e vocês já respondam a pergunta e já vão se apresentando e vamos trocando, lembrando sempre que a ideia é fazer com que a nossa audiência suba de nível, fazer com que uma pessoa que esteja nos ouvindo consiga encaixar com aquilo que a gente vai falar, e encaixando com aquilo que ela vai falar, possa ter um insight falando, caramba, é isso, eu preciso botar isso em prática, eu preciso pegar essa dica. Mari e Zé Neto, quem se antecipa governa? Com certeza. Por quê? Estamos aqui para mostrar para todo mundo, né? Maravilha. Então vamos que vamos. Então, gente, aqui é a Mari, tá? Sou CEO da Guará Digital. Somos uma agência de marketing aqui em Goiânia. E a gente tem uma honra, né? De estar abrindo esse podcast incrível aqui e tá à frente do marketing desse evento. E tudo que tá vindo aí por trás da Rise, vocês vão acompanhar, vocês vão ver, né? Que o objetivo aqui é a ascensão. O objetivo aqui é levar todo mundo ao topo, né? E pessoas incríveis vão mostrar para vocês como que é esse caminho. A gente já conversou bastante sobre isso, acho que todo mundo aqui já errou muito,
E a ideia é que quem estiver ouvindo e quem participar e consumir todo o conteúdo que vem pela frente é que erre menos. E a subida seja mais fácil, seja mais tranquila, né? Porque o topo tá aí e a gente tá aí para alcançar. Uau, que top. Falar depois dessa mulher tá difícil, né? Vou falar o quê? Responsabilidade. Vou falar o quê? Eu sou o Zé, já apresentou, né? Zé Neto, sócio dessa pessoa maravilhosa, que inclusive... Meus pêsames. Meus pêsames em casa aqui. Meus pêsames pra ela. Pra mim, isso aqui é um dos pontos do meu rise. Da minha ascensão foi isso aqui. Que top. A tal da sociedade bem feita é um negócio legal, cara. É um trem que eu falo que é um dos pontos de virada pra todo mundo. A sociedade, ser sócio de alguém. Tem muita gente que tem isso como algo negativo, né? Não, Deus me livre, sociedade é algo que não dá certo, sociedade é casamento, sociedade não sei o que. Tem gente que tem pânico, né, de sociedade. Não, mas se a pessoa pensa que um casamento é negativo, já tá errado também. Já tá errado também. Já tá errado aí. Eu até concordo que o casamento é uma sociedade, né? Mas é algo bom, é algo positivo, Sim. é algo benéfico. Aliás, eu sempre defendo que o casamento, ele gera unidade e unidade gera prosperidade, né? É uma consequência. Mas tem gente que tem ojeriza, né, de sociedade. A sociedade, ela proporciona para que a pessoa possa subir de nível? Nossa senhora, eu vou falar por mim. Eu venho do interior, sou do interior do estado, sou de Jataí, aqui de Goiás mesmo, interiorzão. Eu cheguei num ponto profissional que eu não tinha mais para onde ir. E a sociedade me propôs um espaço de crescimento. E eu estar com a Mariana, até puxar o saco dela aqui, eu estar com ela foi um negócio que me deu um passo à frente. Foi o meu gatilho de ascensão. Porque quando a gente tá sozinho, a gente perde os pontos de visão. Porque a gente tá uma visão única, igual que esse cavalo com os negocinhos de lado assim, né? Uhum. Sua visão é única. Quando você tá com uma pessoa do lado que tem uma visão diferente, que você tem o poder de discussão, o poder de poder de discutir sobre as coisas do dia a dia, do trabalho, da vida pessoal mesmo, cara, é diferente. É um dos pontos de gatilho que eu penso que é um dos pontos de gatilho de ascensão. É estar com pessoas fodas pra te fazer subir. Vocês são iguais ou são diferentes? Totalmente diferentes. Completamente diferentes. Esse é o grande segredo. Completamente Normalmente, as pessoas que procuram sócios querem pessoas que pensem igual, querem pessoas que façam... E, na verdade, o segredo está exatamente no oposto, né? Para poder se completar. Essa história de que os opostos se atraem, eu acho que está mais ou menos certo, né? Não digo nem que se atraem, mas que, de fato, eles se completam e muito, né? Eu Até acho que o mais correto seria dizer os dispostos se atraem. Perfeito, perfeito. Os que estão dispostos a mudar, dispostos a crescer. Porque não é diferente. fácil, né? Não. É confusão e gritaria todo dia. Mas, assim, pensamentos diferentes, mas um objetivo comum, né? Eu acho que é o principal na sociedade, numa parceria. Já foram embora para casa brigados? Nunca. Tudo que tem pra resolver, a gente resolve ali, né? Mas com pensamentos diferentes, é claro, e se complementando, se respeitando. E é o que a gente vem colhendo aí dessa parceria aí, né? Inclusive, eu acho que eu até completo. Eu acho que brigar mesmo, a gente nunca brigou. Que legal. A gente discute. Sim. Discutir não é briga, é colocar na mesa os pontos. É crescimento, né? É colocar na mesa os pontos de visões. Porque um traz um ponto de vista diferente do outro, né? E aí vocês tentam chegar num acordo, ou às vezes você enxerga o que ela não enxergou. Exato, e assim, exatamente. vocês se complementam. É o respeito. É ter o respeito de conhecimento do outro. Então quem se antecipa, governa. Com certeza. Quem se antecipa, governa, Lari. Se apresenta e responde. Sim, com certeza. Bom, sou a Lari, o Vitor já falou, né? Tô aqui junto com ele para estar conduzindo o podcast, pra gente estar fazendo esse evento acontecer e vem muita coisa boa por aí. Mas, com certeza, quem se antecipa, governa. Todo mundo concorda, então, com isso? Com certeza, né? 100%. Hoje eu Cuidado terminei... que é assim, ó, eu faço essa afirmação, mas às vezes eu boto casca de banana aqui no podcast pra vocês se enrolarem, tá? Daqui a pouco eu vou falar, mas tem certeza que quem se antecipa governa, né? Melhor esperar, né? E a ideia é exatamente essa, ir arrancando aí de dentro, porque eu sei que tem muito conteúdo aí para vir para fora, né? E devagarzinho a gente vai conseguindo botar as dicas na mesa. Eu não tenho a menor dúvida de quem se antecipa governa. E a gente precisa fazer um paralelo aqui com a questão do governo e desgoverno, porque sempre que a gente ouve essa frase, quem se antecipa governa, isso remete logo a gente para a política, né? Sobretudo nesse cenário
político que a gente está vivendo agora, né, do Faz o L, do 13, do 22, enfim, e manifestação e tal, e aí as pessoas acham logo que a gente está falando de política, né, mas a questão do governo, né, dentro da área do business, dentro dos negócios, dentro das vendas, tem muito mais a ver com você assumir as rédeas e conseguir dirigir a sua vida, dirigir o seu negócio, dirigir a sua carteira de clientes para aquele que tem para aquele que é um profissional liberal, né? E é muito comum, né? Eu vivo de consultoria, eu faço consultoria há mais de 20 anos, e é muito comum a gente chegar numa empresa e ver que uma empresa ela está desgovernada, ou seja, ela perdeu o governo, e muitas das vezes porque a vida do CEO daquela empresa, a vida do gestor daquela equipe também já está desgovernada, e as emoções estão desgovernadas e o psicológico desgovernado, né? E eu sempre faço um paralelo com um trem desgovernado, né? A nossa vida é mais ou menos como um trem, é que a gente não para pensar nisso de uma forma mais ampla, né? Todo trem tem uma locomotiva, né? E essa locomotiva normalmente ela carrega muitos vagões junto com ela, né? E normalmente quando você vê um trem, você já deve ter visto em filme, né? Um trem desgovernado, na verdade, o que desgovernou é essa locomotiva. Nós somos essa locomotiva, né? Lá na Guará Digital, vocês são 2 locomotivas e tem um monte de vagão por trás, né? Tem os colaboradores, tem os clientes, tem os compromissos, tem as responsabilidades. E quando essa locomotiva desgoverna, né, a probabilidade desse trem sair do trilho é muito grande. Vai descarrilhar todo mundo. Vai descarrilhar todo mundo, né? A consequência de uma locomotiva desgovernada é exatamente o descarrilhamento do trem, né? E é muito comum a gente ver empresas, né, descarrilhando porque perderam o governo. E eu sempre digo isso. Quando você se antecipa, você consegue governar, você toma a direção na mão. E aí já vai a segunda pergunta para vocês. Como é que a gente consegue se antecipar? Nós estamos no dia 15 de dezembro de 2022. 2023 está aí à porta, 16, 17 dias para a gente começar a viver 2023. Né? Para alguns, isso só vai acontecer de 31 de dezembro de 2022 para 1º, na virada ali, as pessoas acham que essa chave vira. Eu discordo disso, na verdade, para mim 2023 já começou. Né? Nós também. E não começou agora, já começou há muito tempo. Mas o que eu quero abrir aqui para a gente? De que maneira a gente consegue se antecipar, trazendo para dentro do nosso contexto de negócio, de business, de marketing, de vendas, como é que a gente consegue se antecipar? Aliás, eu vou repetir para vocês a pergunta que eu fiz lá na agência. Qual é a expectativa de vocês para o ano de 2023? Vamos responder isso primeiro? Qual é a expectativa? O que vocês esperam como empreendedores, como gestores? O que vocês esperam do ano de 2023? Vou pegar do início ali que você já falou, né? A ascensão para 2023 está aí, né? Ascensão. Subir de nível. Subir o nível, crescer, multiplicar. Eu acho que esse final de 2022, eu falo de setembro para cá, eu vi muita gente parar. Eu vi muitas empresas pararem, empresas que eu estava em prospecção de contrato, empresas que eu conheço, pararem por esperar um resultado da eleição, esperar uma Copa e o mundo está girando, as coisas estão acontecendo. E eu falo que independente do que aconteça externamente, o que a gente está fazendo internamente, né? Eu tenho que estar preparada para qualquer coisa que acontecer lá fora. Então, hoje antes de vir para cá, eu estava fechando fevereiro na agência. O cronograma da equipe de colaboradores de fevereiro. Então, acho que isso é antecipação. Porque o meu cliente saber como ele vai ser atendido, o que ele vai receber, isso é antecipação. Porque a gente vai estar um passo à frente, né? E isso dentro do marketing, eu acho que a pandemia veio para fortalecer isso, né? Todo mundo achava que precisava, mas não tinha certeza. O Zé já trabalhava com isso na época, veio a pandemia, foram os primeiros cortes, foram os custos com marketing. Deu 6 meses, como que eu vou sobreviver na internet sem marketing? Então, essa antecipação de sobrevivência das empresas mesmo, hoje sem o marketing é impossível. E a gente está aí para acompanhar isso, né? Então, acho que eu vou
Vou alongar aqui, não. Vou deixar até um apelo também até para as empresas que estão pensando em crescimento. Quando o trem apertar, vocês não cortam o marketing não, galera. Vocês investem em marketing. É assim, a sensação que eu tenho é que essa ainda é o primeiro corte. É o primeiro corte ainda. Infelizmente é. 2022, à beira de 2023, 2 anos, né? Praticamente 2020, 2021 de pandemia, né? Muita gente precisou do marketing. Ainda é o primeiro corte que pensam. Ainda é o marketing. Ainda é o marketing. É muito... A gente tenta trabalhar isso com todos os clientes, de que o marketing, ele não é um custo. Ele é um investimento. Sim. O retorno vem, ele se paga, né? Um marketing bem feito. Mas é difícil a pessoa conseguir ver isso e metrificar. E ela vê como um custo. Eu tive até... Aconteceu de comparar o trabalho de marketing como o custo da limpeza. E não é, né? A gente tá ali para resolver. Então, mas ainda é o primeiro corte. Infelizmente, das crises internas, o primeiro corte vem no marketing. Uau. Expectativa para 2023, Lari? Olha, eu vou falar um pouco da realidade que a gente vive, da minha realidade, né, no caso. Além de toda a parte comercial que a gente está fazendo aqui, eu também sou estudante da área da saúde. E o que eu posso fazer para governar em 2023, né? Buscar me qualificar. O que eu tenho feito quanto a isso? Eu tenho buscado mais conhecimento, fui em busca de fazer provas para melhores universidades, para estar sempre crescendo, para que quando eu estiver com meu diploma, eu consiga ser uma profissional de destaque. Então, eu acho que isso já faz diferença, já me coloca à frente para governar em 2023. Top. E você, Vitor? Cara, 2020, eu tenho 51 anos de idade. Vou responder a tua pergunta na íntegra. Eu tenho 51 anos de idade, completo 52, dia 14 de janeiro de 2023. 2023 vai ser o melhor ano da minha vida. Essa é a minha expectativa, né? E aí na rede a gente vê muita expectativa, realidade, né? Dezembro de 2023 eu vou estar aqui, né? A gente pega os 2 pods, né? E aí faz um corte, né? E aí eu aqui capengando, poxa, gente, a expectativa era essa, a realidade foi outra, né? Não, mas assim, há muito mais do que expectativa, eu tenho certeza absoluta que 2023 vai ser o melhor ano da minha vida, e eu não estou falando apenas porque a palavra tem poder ou de uma maneira profética. É porque eu venho, na verdade, me antecipando ao ano de 2023 desde janeiro de 2022. Aliás, até antes disso, em 2021, ou se eu fosse ampliar isso, aprofundar e alongar esse podcast aqui por 4 horas, eu diria que eu estou me preparando para o ano de 2023 desde o ano 2000. Aí você vai falar assim, nossa, que loucura é essa? Em 2000, ele já estava prevendo o ano de 2023? Não, eu não fazia a menor ideia de onde eu estaria ou o que eu iria fazer. Mas hoje, depois do meu ano de 2023, já praticamente todo planejado, eu consigo perceber que muito do que vai acontecer em 2023 tem a ver com o ano de 2000, que se bobear, vocês não eram nem nascidos ainda. Era, né? Você é velha, né, Mari? No ano de 2000, eu estava no Minas Centro participando de um evento chamado Uma Odisseia do Empreendedorismo. Né? E o dia era exatamente dia 11 de setembro, quando teve o ataque das Torres Gêmeas. Né? E muito do que a gente vai fazer no ano de 2023 tem a ver não no esqueleto, né, na espinha dorsal, mas tem a ver com o que eu vivi naquele ano. Então, assim, a gente precisa ter a percepção de que a vida vai nos preparando, né, seja no aspecto emocional, no aspecto psicológico, no aspecto físico, no aspecto de amadurecimento, a vida vai nos preparando para a próxima fase. A vida vai nos preparando para o próximo nível, né? E como o PodRise fala exatamente disso, de subida de nível, a gente precisa, em primeiro lugar, entender que tudo que a gente viveu de negativo para trás nada mais é do que um degrau. E à medida que você vai vivendo experiências na tua vida, você vai construindo uma escada gigantesca, né? E na verdade, essa escada ela só serve
para uma coisa, para te levar para um outro nível. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais do Rise Experience, que é o evento que vai acontecer no dia 11 de fevereiro. Nós vamos fazer uma abordagem muito rápida aqui sobre o evento, mas muito do que eu vou viver em 2023, respondendo a tua pergunta de qual é a minha expectativa, tem a ver com tudo que eu vivi nos últimos 20 anos da minha vida, mas em especial, né, ganhando forma, consolidando nos últimos 5, 6 anos. Então, eu tenho certeza que vai ser uma experiência de ascensão incrível para as pessoas que vão estar lá, mas também vai ser uma experiência de ascensão assim, inacreditável para aquilo que eu já sei que eu vou viver, né? Então, eu não tenho dúvida que todos nós vamos experimentar um ano de 2023 muito fantástico, mas eu também não tenho dúvida que vai ser um ano de muitos desafios. Essa parte é boa. Essa é a parte, essa é a parte boa. Né? Você que traz emoção pra coisa, né? Essa é a parte. Agora, tem gente que, em primeiro lugar, tem medo de desafio, e tem gente que, e como a gente está falando de se antecipar para governar, tem gente que não se preparou para os desafios que vão enfrentar. Quando a gente fala assim, eu não sei se vocês têm essa sensação, quando eu falo, cara, 2023 vai ser um ano incrível, 2023 vai ser um ano espetacular, vai ser um ano inacreditável, parece que a gente está falando assim, cara, 2023 não vai ter problema, 2023 não vai ter desafio, 2023 não vai ter luta, e não é nada disso. 2023 vai ser um ano incrível para quem se preparou para governar. Vitor, mas já é dia 15 de dezembro, é a hora que a gente está gravando aqui, né? Eu não sei em que momento em que nossa audiência vai estar reproduzindo esse conteúdo aqui, mas pode ser que a pessoa, de repente, vai reproduzir esse conteúdo lá em janeiro, em fevereiro de 2023, e ela vai falar, caramba, eu não me preparei antes, não dá tempo. Deixa eu te falar, dá tempo, claro que dá tempo. Eu vou mais longe, talvez está em novembro de 2023, a preparação pode ser para 2024 pode também. Pode ser para 2024. Tranquilo. Né? E às vezes a gente acha que no dia 30 de dezembro de 2023 já acabou o ano, e aquilo que você precisa acontece no dia 31. Eu acredito nessas coisas. Às vezes você luta 364 dias no ano para uma conquista e ela acontece no último dia do ano. Até porque, não sei se nesse podcast, mas em algum momento a gente vai falar sobre isso, né, sobre o tempo Kairos e o tempo Cronos, né? A gente vive numa cronologia, né, em que a gente conta dias, horas, né, e meses, e semanas, e anos, e na verdade as coisas, quando elas vão acontecer na nossa vida, independem, ou pelo menos 99% das coisas que acontecem na nossa vida não tem nada a ver com a cronologia. A gente vive com uma agenda, a gente pauta tudo por uma agenda, a gente precisa ser pontual, etc., contando, né, o tempo cronológico, mas existem coisas que não têm a ver com a cronologia, e sim com os eventos. Né? Não adianta você querer viver uma determinada coisa sem ter vivido uma outra anterior que te prepara para aquele momento. Num outro momento a gente vai ampliar isso um pouco mais, mas assim, dificilmente você vai conseguir numa agência uma conta de milhões se você não tiver passado pela conta de 1.000. Exato. Né? Então não tem a ver com o tempo de agência, não. A minha agência já está há 5 anos no mercado, não. Tem a ver com o tipo de cliente que você assumiu, o tipo de cliente que você trabalhou, né? Até fazendo um adendo que você falou da escada também, a parte do crescimento, eu falo que é uma das coisas, isso para a vida, não só empresarial, pessoal também. O erro é muito importante. O errar é muito importante. Que o fato de você estar errando quer dizer que você está agindo. E a ação já é uma escolha. E as ações são o que determinam a vida. É um trem que é muito zoado. O fato de não fazer nada é uma ação sua. Você escolheu não agir. Então, eu falo que quanto mais erro tem, maior probabilidade de ter um acerto. Porque você está agindo para movimentar alguma coisa. Tá, mas quem se antecipa governa. Exato. A antecipação tem a ver com o quê? Com a preparação. Né? Você se prepara, você faz um planejamento, né? Você procura prever tudo que pode acontecer de percalço no meio do caminho. Para quê? Para que você reduz os erros. Né? Você vai mitigar a possibilidade de erro, ok? Então, significa que se a gente se antecipa muito, a gente corre menos risco de errar, certo? E quem
vamos imaginar aqui que a gente passou o ano de 2022 inteiro se antecipando para o ano de 2023. Isso é garantia de que a gente não vai errar em 2023? De forma mais. Nenhuma, garantia nenhuma. Então, já que não tem garantia que a gente não vai errar, então é melhor que a gente não faça, porque se fizer, corre risco de errar, certo? Não. Melhor fazer e errar e aprender. É melhor fazer e errar? No meu ponto de vista, sim. Eu prefiro fazer, errar e ter o aprendizado do erro e não cometer ele de novo do que não fazer nada. Se eu não fazer nada, eu não vou ganhar aprendizado nenhum. Então mesmo correndo o risco de errar, ainda assim a gente tem que empreender, ainda assim a gente tem que fazer. Só que aí veio o negócio que a gente tá até conversando em off aqui, do quem antecipa governa, que você tava comentando aqui agora, da parte da destruição. Ah, sim. Peguei um post essa semana, achei muito interessante, me deixou bem reflexiva. Toda empresa ela tem duas frentes, né? A frente que toca os projetos, toca a empresa como ela é, e mantém tudo funcionando, mantém o crescimento, e uma visão híbrida, que seria uma segunda parte que vai destruir aquilo, antes que o mercado venha e te destrua. Eu acho que aí tá a antecipação, né? Aí tá a antecipação, porque o mercado está em constante evolução, em constante mudança. Na nossa área, no marketing, no digital, a mudança é muito rápida. Às vezes a gente não consegue acompanhar. Então, se a gente não tiver sempre um passo à frente para conseguir fazer essa transformação, né, dos serviços, da forma de atendimento, do que oferecer, a gente vai continuar no mesmo lugar. E o mesmo lugar ele vai deixar de existir. Então, acho que a nossa antecipação tá aí. E, às vezes, olhar para trás olhar para o seu negócio no momento presente e ver que ele tá passível de destruição. Cara, isso que você tá falando é muito incrível, porque assim, você leva, às vezes, meses, anos para construir uma determinada estrutura ou para construir uma estratégia, construir um cenário e que talvez em uma semana você precise olhar para aquilo ali e falar, não, eu preciso destruir isso daqui para poder ir para um outro nível. É disso que você está falando? É disso. Eu falo no marketing, a gente às vezes se olha muito e fala, e se o Facebook deixar de existir hoje? A gente tem outras plataformas, né? Tá o Google, tem TikTok, tem Kawaii. Mas hoje, a base principal hoje do nosso negócio, eu acho que da grande parte que trabalha com marketing, as ações, as estratégias, agências que estão com as estratégias de 2023 completas, de ações dentro do Instagram e Facebook. E se ele deixar de existir? Daí aumenta ainda. E se a internet cair? A gente está comunicando. Assim, há uns 2 anos atrás, eu não vou dizer que eu vivi uma neura nesse nível, mas eu estava fazendo consultoria para uma empresa grande que estava fazendo uma série de implantações e a gente dependia muito de muita coisa remota, né? E às vezes, e assim, era no interior, às vezes a internet não era boa e tal, e eu fiquei me perguntando assim, dias, mas cara, como é que a gente viveria hoje sem internet? Vocês que estão muito mais dentro do digital, né? Porque eu estou próximo, vocês estão dentro, né? Como é que viver? Não vive, né? Não existe mais essa possibilidade. Já pensou nesse período agora que a gente está de planejamento e execução, né? Dos projetos 2023, a gente ficar um dia sem telefone? Cara, é muito doido, né? Na pandemia a gente ficou alguns dias sem WhatsApp. Foi um caos. Sim. Foi um caos isso. Então, foi um aplicativo que caiu. E assim, ó, dentro do nosso tema, quem se antecipa governa, eu acho que quem vai governar nesse momento é quem já se preparou para esse momento, embora eu acho que ele não vai acontecer. Sim, eu acho que eu sou um Não, despreparado em relação a isso, porque se você me perguntar, Vitor, você está preparado para viver sem internet? Eu não. Eu acho que ninguém está hoje em dia. Ninguém mais está, né? Eu acho que ninguém está. Mas assim, a gente tem que buscar ferramentas, né? Para suprir isso. Então, assim, o marketing ele sempre existiu e ele sempre vai existir. A comunicação nunca vai deixar de existir. Então a gente não pode ficar preso numa ferramenta só. Então, olhar para frente, e assim como várias plataformas já caíram, a que a gente utiliza hoje pode cair também. E a comunicação é a chave. A pessoa que sabe comunicar, independente de onde ela estiver, independente da plataforma, do modal que for, ela vai conseguir se comunicar. Que seja que a gente volte ao rádio, né? O podcast é uma derivação do rádio. Sim. Nós voltamos para isso, né? A comunicação está aqui presente. Então, acho que a comunicação faz uma parte de antecipação.
top. Você tocou num ponto, quando você fez a tua abordagem sobre a questão de destruir aquilo que foi construído, que assusta, né? Mas a grande verdade é que quando você não destrói, de maneira planejada, alguém vem e destrói. Né? E é bom que você destrua, né? Porque, pelo menos, sei lá, eu acho que 90% das pessoas que eu conheço só mudaram de nível ou porque perderam o emprego, ou porque quebraram nos seus negócios. Aliás, quantas pessoas vocês devem conhecer, talvez clientes que quebraram durante a pandemia. Aliás, segmento de entretenimento e gastronomia foi um segmento muito afetado, né? Quantos restaurantes vocês viram fechar e que o cara mudou de ramo e que hoje está assim, obrigado, porque a pandemia aconteceu, né? Lamenta por conta das mortes, mas assim, ó, e talvez se a pandemia não tivesse acontecido, o cara estava ali naquele restaurante vivendo a mesma vida e não subiu de nível, né? Então, muitas das vezes, problemas que a gente acaba enfrentando faz com que a gente suba de nível. Agora, quando você se prepara e você tem a capacidade de destruir aquilo para poder dar lugar a uma coisa nova, uma coisa maior, é incrível essa visão. Até com essa fala aqui, só pegando um adendo, tem um gatilho da palestra do Candreva que a gente participou. O cara começou a ganhar dinheiro agora com destruição, porque a tecnologia de construção civil aumentou muito. Sim. E os prédios são muito mais altos. Só que hoje você não tem um espaço físico para construir esses prédios. O que o cara pegou de gatilho? Começar a destruir prédios pequenos para dar espaço aos prédios maiores. E ele montou a empresa para desmontar os prédios, para não perder aquele material que está ali. Então, a parte a destruição não é ruim. Desde que seja controlada, desde que seja planejada. Desde que seja antecipada. Antecipada. Assim, a demolição não é algo novo, é algo muito antigo, mas antigamente as pessoas demoliam uma casa linear para construir um prédio de 4 andares e aquela demolição ali, na maioria das vezes, né, aquele material não era reciclado, né, era lixo. Né? Hoje as pessoas destroem o prédio de 4 andares para dar lugar a um de 30 e todo o material que sai do de 4 andares, e olha como é que isso é incrível para a nossa vida no negócio, né? Você tem um negócio que você construiu que ele é pequeno, né? E em algum momento você vai precisar destruir ele para construir um negócio maior ainda, né? E esse negócio maior ainda, e é disso que você falou, vai chegar uma hora que você vai precisar destruir ele para poder ir para um outro nível. E a gente está falando o tempo todo aqui exatamente de ascensão, né? Então significa que nem sempre destruir ou permitir que algo seja destruído, né, é andar para trás, né, ou é afundar. Às vezes é exatamente subir de nível, porque vai dar espaço. Mas enquanto você estava falando, você falou sobre atendimento, né? Em algum momento você disse assim, hoje a gente atende e faz um monte de coisa através da internet e tal. Você acha que a gente está preparado para atender, independente de ser fisicamente, de ser digitalmente? Você acha que... E aí eu estou falando não só para o público de Goiânia, né, que é onde nós estamos, mas a nível Brasil, mas vamos focar aqui na nossa região. Você acha que Goiânia, nós somos bem atendidos, tanto na área de serviços quanto na área de produtos? Nós temos um bom atendimento, sim ou não? Eu só vou deixar você responder, que eu sou novo aqui. Eu acho que a gente está em constante evolução. Eu acho que muitas coisas melhoraram, né? E muita coisa tem para melhorar. Eu vou sair um pouquinho do cenário Goiânia e vou pegar o cenário Brasil, voltado para minha área, que é a área que a gente tem mais contato de estudo. Eu falo muito que o marketing, o brasileiro, e a gente que estou aqui em Goiânia, a gente tem uma vantagem. A gente tem um delay comparado com os Estados Unidos e com a Europa de uns 2, 3 anos. De avanços tecnológicos e de comunicação e de atendimento de serviços como um todo, né? Então, aí entra a antecipação. Como a gente tem esse delay e a gente tem casos de sucesso fora, por que não me espelhar nesses casos de sucesso e trazer isso para cá? Então, eu acho que a gente está bem preparado, mas eu acho que tem muito caminho para percorrer, né? Tem a questão da busca do conhecimento, da busca da educação. Isso, eu acho que isso é muito recente, muito novo, né? As pessoas entenderem que o conhecimento, ele é um investimento, né? A gente está aqui, é um investimento, a gente está nessa troca, é um investimento, está numa palestra, é um investimento, e isso vai ter retorno.
Acho que assim como o marketing, a educação também não é um custo, ela é um investimento. Então, eu acho que quanto as pessoas vão conseguir entregar mais se anteciparem na educação. Eu concordo com você. É assim, ó. Por que eu puxei isso? Porque quando você falou sobre atendimento, né, eu lido todos os dias com um monte de empresas, e a grande maioria das empresas que me procuram, elas não me procuram por marketing, eu não sou do marketing, elas me procuram por conta da minha missão, né? E aí você vai falar, Vitor, qual é a tua missão? A minha missão é fazer com que empresas vendam mais e melhor todos os dias, o ano inteiro. Isso já está no meu sangue. Eu quase não falo mais disso, porque assim, sempre que eu vou fazer um atendimento, eu já sei que é isso que eu vou fazer. Né? As pessoas não me chamam porque elas querem uma consultoria, porque elas querem ter a estrutura modificada. Elas me chamam porque elas querem vender mais e melhor todos os dias. E uma das coisas que eu percebo, e por isso que eu puxei Goiânia, o estado de Goiás, o entorno, porque assim, eu sou impressionado, eu atendi muito tempo São Paulo, atendi muito tempo Rio de Janeiro, eu sou carioca, vivo em Goiânia em definitivo desde 2019, mas desde 2004 que eu venho aqui e faço consultoria para empresas daqui. Eu vejo uma característica aqui que me impressiona. O goiano é muito preparado para comércio. O goiano parece que tem o comércio na veia, né? Sim. Gente, cara, quando eu cheguei aqui eu fiquei impressionado. Eu falei para minha esposa, caramba, o tamanho do chaveiro. Né? Você vai no Rio de Janeiro, o chaveiro é uma portinha. É um biongo amarrado no poste. Negócio muito... Cara, aqui o cara tem um prédio. O que ele é? Chaveiro. É assim. Não, e lojas gigantes. E você percebe que tem uma influência americana, né, de pessoas que viveram muitos anos, né, no exterior. Eu conheço muitas e vieram para cá e investiram aqui, mas eu sou muito chamado para dar treinamento para as pessoas, porque assim, o cara monta um comércio incrível, traz um produto incrível, tem uma certa dificuldade de precificar, mas consegue precificar, mas na hora de atender não consegue atender. Por que isso? Eu falo que volta na chave, é a comunicação. O atendimento é comunicação, é saber comunicar com o cliente. E da mesma forma que o marketing, a chave é comunicação, atendimento também é comunicação, é saber achar o gatilho certo para aquilo ali. O que faz uma empresa vender mais? O marketing ou o atendimento? Planejamento. Planejamento? A gente teve esse papo lá na Guará. Logo, acho que é a primeira vez que a gente teve lá. Não é outro. O planejamento faz vender mais. Que é quem se antecipa governa, né? Tá, então se você tem um planejamento impecável, você vai vender mais. Vamos mudar a forma de ver o planejamento. Planejamento para marketing. Quando a gente faz um planejamento de marketing específico, a gente determina o nicho, para quem a gente vai comunicar. Então a gente já vai saber os termos que mais usa, é a persona ou avatar. A gente vai saber com quem a gente vai estar falando. Então eu já vou me antecipar em como essa pessoa conversa. E quando eu me antecipo em como ela conversa, eu vou saber como ela vai me responder. Então é onde entra a parte do remarketing. Uhum. Então eu entrei com marketing, ele me deu a resposta. Eu entro com remarketing. Eu vou mandar uma resposta matadora em cima daquilo ali. Planejamento, isso. Antecipação. E a mesma coisa que a gente usa para venda. É a mesma estratégia. A gente já fala as coisas sabendo como essa pessoa vai me dar a resposta. Para a gente já entrar com a contraproposta. É a venda. Então o planejamento é saber exatamente o que eu tenho que fazer no próximo passo. Quem antecipa governa. Tá. É botar no trilho. Vamos fazer a nossa audiência subir de nível aqui? Bora. E eu vou provocar vocês nisso. Porque assim, o que eu percebo muito? As empresas, os profissionais, de uma maneira geral, eles acreditam o seguinte: cara, se eu contratar uma baita agência de marketing e investir muita grana em marketing, seja em conteúdo, seja em tráfego, seja o que for, eu vou vender muito. Vocês já ouviram, devem ter escutado isso 1 milhão de vezes. Né? E aqui a gente... Porque, repito, eu não sou agência de marketing. Ok? Os clientes que me procuram, eles não me procuram para marketing. Eles procuram muitas das vezes porque contrataram uma agência de marketing, investiram muita grana numa agência de marketing, investiram muito em conteúdo, investiram muito em tráfego. E quando eles olham o resultado, a venda não aumentou, a venda não cresceu.
E aí a pergunta é, aonde foi que eu errei? Né? Eles costumam me perguntar isso. Caramba, eu fiz tudo certo, contratei a agência certa, investi tudo que me pediram e não deu certo. E aí a gente vai analisar o que aconteceu e a gente chega a um diagnóstico XYZ, que eu vou falar daqui a pouco, né? E na maioria das vezes eles querem culpar a agência. Vocês já devem ter... É que você tá pagando ali, o milagre tem que acontecer, né? Ô, tô desembolsando, e cadê o milagre? Então, assim, ó, para quem tá nos ouvindo subir de nível, contratar uma baita agência, produzir um conteúdo fantástico, trafegar bem esse conteúdo e investindo bem, é a solução para vender mais? Não. O que precisa fazer além disso? Porque assim, ó, o cara que está nos ouvindo, ele deve estar pensando assim, caramba, pô, eu vou subir de nível, então eu estou falando com uma agência de marketing, com um especialista em vendas, eu vou pegar aqui dicas, então vocês estão me dizendo que contratar a agência, gerar o conteúdo, criar o conteúdo, trafegar esse conteúdo, não é a solução para vender mais. Não. Qual é a solução, então? O que precisa? Comunicação e planejamento. Vou acrescentar comunicação e planejamento que o José falou. Comunicação. O que os seus funcionários estão falando da sua empresa? Como está sendo a comunicação dentro da sua empresa? É a mesma comunicação que a gente está trabalhando dentro do marketing? Então, eu acho que o principal ponto que a gente vê com clientes e com o histórico que a gente já tem, com a experiência que a gente já tem, é nesse ponto. Às vezes até o próprio dono, ele está falando a mesma linguagem, ele conhece as missões, os valores da empresa dele, então vai muito além, né? Porque o marketing, às vezes a gente pode resolver um problema pontual, posso trabalhar numa queima de estoque, vou pegar um problema pontual, mas e na construção daquela autoridade, na construção daquela linguagem, na construção da comunicação, tá batendo? A gente cria uma linha ali de estratégia de vendas, a gente faz um post, de um post leva a uma landing page, de uma landing page leva a um contato comercial. Como que esse contato está sendo atendido? É a mesma linguagem? É a mesma forma de falar? E aí vai no que o Zé falou. Ele está identificando a persona que é o cliente dele, da forma como a gente identificou? Falando a mesma língua. Então, o marketing ele não trabalha sozinho. Muitas vezes vem um brand antes do marketing, às vezes as pessoas até confundem o brand com o marketing. Às vezes a empresa precisa de um brand, às vezes ela precisa de um planejamento estratégico. Às vezes o problema está no comercial, está nas vendas. Então, eu acho que o marketing é uma das veias da empresa que não vai ser bombeada sozinha. Ela precisa de outros combustíveis para caminhar e para dar o resultado. Então, não adianta eu investir de um lado se, às vezes, a base e a estrutura não está bem, a fundação não está sólida. Tá, então, o que você está dizendo é que o marketing sozinho não vende. Não. Você concorda com isso, Lari? Concordo. Tem que ter marketing, mas tem que ter venda. Sim. E onde é que, na tua opinião, Lari, as empresas erram? Contratou uma agência incrível, gerou um conteúdo incrível, trafegou esse conteúdo de uma maneira top, fez o investimento certo, nas vias certas, eu costumo chamar de ruas, vocês chamam de outras coisas, né? Nas ruas certas, conseguiu levar o cliente para dentro de casa. Onde é que eles erram? Acho que vai muito do que a Mari falou, na comunicação. O marketing foi perfeito, fez lá uma página incrível, gerou o desejo no cliente. Na hora de fechar, quem tá ali fazendo atendimento mata a venda. Às vezes mata o desejo do cliente. Fala, nossa, mas parecia que ia ser a solução dos meus problemas, mas a pessoa não sabe nem me atender, ela não sabe nem falar comigo, sabe? Ela não, a linguagem que ela tá usando não me passa o mínimo de respeito, ela não tá conseguindo entender o meu problema. Então, às vezes, a questão da comunicação é a chave da coisa. Esse aqui faz o Reclame Aqui, fica lotado. É, isso aí. O macho foi bom, mas o atendimento foi horrível. E sabe qual é a percepção Promete e não cumpre. Exato. O promete e não cumpre é fato. E assim, a minha percepção é que se a gente consegue finalizar esse cliente no digital, top. Se não depende da comunicação humana, se não depende do olho no olho, se não depende da ligação telefônica, que não é praticamente extinta, se vai tudo no clique ali, o cara consegue finalizar tudo bacana. Se tem algum entrave no meio do caminho que tenha que ir para o presencial, ou se o cara tem, por exemplo, aí vamos para exemplos práticos para fazer a galera subir de nível, né? O cara faz
tudo isso que a gente falou aqui do marketing para levar aquele lead para dentro de uma loja de roupa. Daí eu não estou falando de uma compra online, estou falando de uma compra física, e chega lá, né, o cara já chega, porque não tem jeito. Quando você contrata uma agência top como a Guará, que gera um conteúdo incrível, trafega de uma maneira fantástica, e o cliente precisa chegar na loja, qual é a expectativa desse cliente? É que a jornada dele, a partir do momento que ele botou o pé na loja, seja no mínimo igual a tudo aquilo que o atendimento seja fez. No mesmo nível, né? E, Tudo que o que eu mais ouço, não sei se vocês têm esse relatório ou se tem esse feeling também, o que eu mais ouço é que a pessoa entrou na loja, entrou no restaurante, entrou no posto de gasolina, entrou no shopping com uma expectativa e, na verdade, foi frustrada, porque a pessoa foi tão bombardeada com um monte de coisa bacana, um monte de coisa boa, e chegou lá na hora, ela não foi bem atendida porque a pessoa não estava preparada. Vocês têm essa sensação também? Total, Sim. com certeza. E eu levanto pro lado contrário também. Quando é bem atendido, é o lugar onde você paga caro e nem vê, e você paga com gosto. Quando é bem atendido. Quando é bem atendido. Porque Quando segue a linha, você faz questão de pagar mais por estar ali, porque você foi bem atendido. O que vende mais? Pessoas ou um marketing bem feito? Pessoas. Pessoas vendem mais do que o marketing? Vende, com Pessoas certeza. comunicam com pessoas. A gente sempre fala. A empresa pode ser grande, pode ter uma proporção, mas o consumidor, ele quer saber quem está por trás. Então, quem está nos ouvindo, seja o dono de um posto de gasolina, o dono de um restaurante, o teu concorrente que tem uma agência de marketing, o meu concorrente que é um consultor, ou o médico, o dentista ou o advogado. Ele precisa entender que por trás daquilo que ele está fazendo tem pessoas. Sim. É aqui que está a chave. Eu queria chegar nisso aqui de propósito, porque assim, eu estou falando de Goiânia e parece que eu estou dizendo assim, cara, Goiânia, o atendimento é horrível. Não é isso que eu estou dizendo. Existem muitas exceções, né? Aliás, eu sempre que eu convivo com essas exceções, eu costumo trazer para perto, né? E aí eu não estou nem fazendo jabá e nem rasgando cedo, já falei isso para vocês, né, fora do podcast, fora, né, fora das câmeras, né? Quando eu cheguei na Guará, a atmosfera bateu, teve uma sinergia, mas vocês tiveram a capacidade de nos atender de uma maneira muito incrível, e isso impactou, e é por isso que a gente está aqui, a gente está junto, a gente está próximo, né? Eu tô fazendo um tratamento odontológico, assim, eu sempre costumo dizer o seguinte, que a graça da vida não é você receber, a graça da vida é você dar. Sempre que você entrega alguma coisa e entrega despretensiosamente, você pode estar certo que o universo vai conspirar a teu favor e aquilo ali vai voltar para você. A gente chama isso de semeadura, né? E aí eu vou fazer nesse podcast aqui um jabá para ele, Dr. Frederico Coelho, que é um dos sócios da Kroll Odontologia. Eu fui diagnosticado há 7 anos atrás com fobia nível 8, né, a dentista. E eu só consigo fazer tratamento com sedação venosa, né? E eu não tinha encontrado aqui em Goiânia ainda um lugar, e aí um dia na rede social eu vi ele, né, a cara dele, não botou um modelo, não botou ninguém, ele, o dono da clínica, falando a respeito de tratamento para quem tinha fobia e tal, não sei o quê. E aí aquilo ali me chamou a atenção, porque eu já sabia qual era o meu diagnóstico, já sabia o que eu precisava fazer. Eu falei, cara, vou marcar uma consulta, vou lá. Quando eu cheguei na clínica, o atendimento foi muito acima do esperado. Quando eu cheguei dentro do consultório dele, para começar, ele não me atendeu num consultório, me atendeu num escritório, né? E aí, não sei se vocês têm fobia ou conhecem alguém que tem fobia. Para quem tem fobia, dependendo do nível, né, não consegue nem entrar no consultório. Então, para mim, aquilo já foi uma diferença, que eu consegui entrar. Eu entrei no escritório, e aí, entrando no escritório, ele me atendeu, e aí eu falei do que se tratava, e ele conduziu tudo de uma maneira espetacular. Eu consegui, ele gerou orçamento, me encaminhou para o comercial, foi tudo tão fluido, tudo funcionou de uma maneira tão em linha com aquilo que eu vi
com o conteúdo que estava trafegando e com o que ele falava, e teve tanta coerência que, assim, em menos de 15 dias, aliás, menos de 15 dias não, acho que em 10 dias, né, eu assisti o vídeo, fui até a clínica, fiz o orçamento, já fiz a primeira cirurgia, ele já encomendou os aparelhos, já começamos a fazer o tratamento. E se você me perguntar assim, Vitor, tem algum ponto de atenção que você apontaria para crawl? Nenhum. Pensa num negócio assim, ó, incrível. Para mim, exemplo prático de um marketing alinhado com vendas, alinhado com pós-venda, tudo funcionou bacana. A comunicação bem alinhada e planejada. Bem alinhada e planejada. Eu tô formatando, na verdade eu apliquei esse método durante o ano de 2022 inteiro e estou terminando de formatar ele com um método que vocês vão conhecer como método P, né? E aí eu não vou falar por que método P, eu só vou falar o que é o método, e aí vocês vão entender o porquê do método P. Porque assim, primeiro, eu não acredito que uma empresa que venda muito, ela vende muito por causa de pessoas. Aí a gente já começou a polemizar aqui, né, porque vocês falaram que o que vende são pessoas. Eu não acredito, e aliás, esse é o maior erro de toda e qualquer empresa. Se vocês se identificarem, né, como aqueles que cometem esse erro, né, já busca a rota de conserto nisso, né? Quando você já deve ter conhecido alguma empresa que falou assim, cara, eu tenho um vendedor que esse é o vendedor, cara. O cara vende qualquer coisa, o cara é uma máquina de vender, a minha equipe é uma máquina de vender. E quem já ouviu isso? Todo mundo. Todo mundo. Né? Aí você conversa com esse cara, um ano depois, esse cara fala, cara, eu tô desesperado porque eu perdi o vendedor tal, perdi a equipe tal, e a equipe foi embora, a equipe foi embora, a equipe foi embora. Sim ou não? Vocês já ouviram isso? Por quê? Porque entenderam que era importante ter toda a força de venda depositada, toda a credibilidade, tudo de venda voltado em pessoas. E, na verdade, não são pessoas. O método P fala exatamente disso. Você precisa de, em primeiro lugar, ter processo. Se você não tiver um processo de vendas muito bem estruturado, não adianta você ter pessoas, porque essas pessoas elas podem até vender muito, mas se não tiver o processo, um dia essas pessoas vão sair, e elas não vão sair porque elas são ruins, elas não vão sair porque receberam uma proposta melhor, elas não vão sair porque estão insatisfeitas, elas vão sair porque elas precisam subir de nível. A gente precisa entender isso. Toda pessoa ela nasceu para crescer. Ela nasceu com o DNA do crescimento nela. Então não adianta, não, vamos contratar um baita RH para reter talento. Você já deve ter ouvido isso. Você pode ter o melhor RH que for para reter talento, não tem jeito. Você não vai conseguir segurar um ser humano como colaborador da tua empresa por muito tempo, porque ele vai precisar subir de nível, ele vai precisar crescer. Então, o maior erro que tem é uma empresa que investe muito em pessoas, acreditando que são as pessoas que vão... Estou falando de vendas, que são as pessoas que vão fazer a empresa vender mais. Não são as pessoas. Você precisa, antes de ter as pessoas, você precisa ter um processo muito bem estruturado. Por quê? Você pilota avião ou não? Não. Você pilota? Mas seria interessante. Você pilota? Não. Eu também não piloto. Você tem capacidade de pilotar? Nenhuma. Você tem capacidade de pilotar? Zero. Tenho. Você pode ser capacitado para pilotar? Claro. Você pode? Você Sim. pode? Eu posso. O que eu quero dizer? Pilotar um avião não depende do piloto. Depende de um processo em que uma pessoa foi preparada para esse processo e vai fazer o avião decolar. Se você pegar um avião para decolar, você não vai conseguir, né? Não vou conseguir E ligar nem a não, luz. E se você for muito nerd, muito estudioso e conseguir, você vai matar todo mundo em algum momento, né? Então assim, ó, da mesma maneira que uma pessoa, um piloto, é preparado, piloto P, preparado P, para pilotar uma aeronave, qualquer pessoa pode ser preparada para executar um processo de vendas. Então, em primeiro lugar, né, e é disso que o método P fala, né, você tem que ter processo. E o que é processo? Processo, em primeiro lugar, você tem que ter pesquisa.
as empresas criam processo sem pesquisar mercado, sem pesquisar produto, sem pesquisar tendência. Então, para você montar um processo de vendas, e olha que eu nem cheguei em marketing ainda, embora a gente poderia conduzir a pesquisa, né, através de uma das áreas do marketing. O endomarketing. Né, que seria o endomarketing, mas assim, ó, antes de você pensar em contratar, e cara, eu já vi muito isso, né, quem falava muito disso é uma pessoa que a gente conhece lá do Rio de Janeiro, assim, ó, não, você tem que ter um processo de seleção fantástico e feito em 5 etapas, e você tem que mapear o perfil comportamental do vendedor e tal, para poder você contratar uma equipe incrível e tal. Tá tudo certo, só que se você fizer isso e não tiver processo, não adianta, você vai ficar escravo desse cara, e esse cara fica doente, esse cara morre e acabou. Então, primeira coisa, tem que ter um processo. Para criar o processo é com P, você tem que ter pesquisa. Então, você tem que pesquisar muito bem pesquisado, você tem que ter planejamento, isso faz parte do processo. Você está criando um processo, então você tem que ter pesquisa, você tem que ter planejamento e você tem que ter praticidade. Tudo que eu estou falando está com P, por isso que é método P. Vocês já pegaram, vocês são inteligentes. Então, assim, ó, processo, primeira coisa, depois do processo pesquisado, planejado e ter sido criado de uma maneira prática, com praticidade, porque também já vi muita gente criar um processo de vendas que quando você chama o cara, fala, o processo de vendas é esse aqui. Cara, tem 492 páginas num processo de vendas, um PDF que você vai ficar um mês estudando aquilo ali e ele não é prático. Né? Você não consegue colocar ele em prática, não tem praticidade naquilo ali. Então você não vai conseguir funcionar o negócio. Então tudo que eu estou falando aqui tem a ver com planejamento, tem a ver com antecipação, tem a ver com governar. Então, em primeiro lugar, você tem que ter processo, o processo tem que ter pesquisa, tem que ter planejamento, ele tem que ser prático. Aí depois sim você vai ter que entrar no segundo P, que é o P de pessoas. Então, se você entra em pessoas sem ter processo, provavelmente você vai ter um ponto de atenção, vai ter uma fraqueza ali na tua venda. Agora, quando você entra em pessoas, você primeiro precisa entender o seguinte, que as pessoas elas precisam ser percebidas. Não dá para você trabalhar com pessoas e não perceber essa pessoa. E é o erro da grande maioria dos gestores. Colocarem pessoas dentro de uma estrutura para adotar ou para operacionalizar um processo e não perceber essas pessoas. Porque pessoas, hoje está bem, amanhã não está tão bem assim. Depois de amanhã ela está melhor ainda. Então, dentro de um processo estruturado, uma pessoa que estiver bem, ela vai conseguir executar aquele processo. Se ela estiver mal, pode ser que ela não consiga executar aquele processo. Então, as pessoas elas precisam ser percebidas. Um gestor tem que ter a sensibilidade de perceber as pessoas. As pessoas precisam ser preparadas. Não adianta você pegar um baita vendedor de roupa, o cara que bateu o recorde de vendas, né, na história da humanidade, roupas, e botar o cara para vender marketing. Se você não preparar o cara, ele pode ser muito bom, mas se ele não estiver preparado com o processo, não adianta que não vai funcionar. Então, pessoas elas precisam ser percebidas, elas precisam ser preparadas e elas precisam ser potencializadas. E por isso que muito gestor perde pessoas, porque o cara é muito bom e aí o cara fala, não fez mais do que obrigação. Não, mas esse cara é muito bom e ele pode ser melhor ainda. Então você tem que potencializar as pessoas. Né? Então esse é um segredo do gestor. E o terceiro P tem a ver com posicionamento. Porque a gente pode ter um baita processo, ter pessoas que foram percebidas, foram preparadas, foram potencializadas, mas estão posicionadas no lugar errado. Você percebe como é que para subir de nível o buraco é mais embaixo, as pessoas acham que e não é. Quer ver só uma coisa muito comum? Larissa, eu tenho certeza que já viu, vocês provavelmente já viram também. O cara é um baita vendedor. Isso acontece muito em shopping, né? Vendedor de shopping. O cara é um baita vendedor, não existe melhor do que ele. Aí pega um cara e fala assim, não, vou promover esse cara a supervisor. O erro. O erro.
O cara é bom. Ele só foi posicionado no lugar errado. Aí o que você perdeu? Você perdeu você perdeu o vendedor, que era uma máquina, e perdeu o supervisor. Então a gente está falando de posicionamento. Então, no terceiro P, do método P, você tem que posicionar, em primeiro lugar, os profissionais, que agora eles já estão preparados, já foram potencializados e já são percebidos. Então agora eles já são profissionais. Então você tem que posicionar o profissional no lugar certo. Tem vendedor que vai ser vendedor a vida inteira. Ele pode até subir de nível, mas como vendedor. Se você e assim, ó, sabe que eu repito, né? Vou fazer 52 anos de idade. Eu já vi quando eu comecei a vender com 14 anos de idade. Aliás, com 13 anos de idade, eu vendi uma vitrola velha que tinha no quintal da minha mãe para comprar uma moto velha sem motor. Foi minha primeira empreitada de venda. Comprou uma DT? DT, se fosse DT era luxo. Era aquelas Jangling da vida, sem motor, sem nada. Mas assim, com 13 anos de idade, vendi uma vitrola para comprar uma moto com 15 anos de idade. Eu montei meu primeiro CNPJ, que nem era no meu nome, era no nome da minha mãe, para vender, e vendo até hoje. Então eu já vi muita coisa acontecendo ao longo dessa jornada, né? Então é muito comum ver pessoas que eram baita vendedoras e que vão para a supervisão e você perde as duas coisas. E eu também já vi o contrário, de gente que foi vendedora a vida inteira, se aposentou, parou de vender e foram contratados como conselheiros de equipes de vendas. Porque o cara passou a vida inteira vendendo. Então, se esse cara passou a vida inteira vendendo, eu colocar ele como supervisor, ele não sabe supervisionar. Se eu colocar esse cara como gerente, ele não sabe gerenciar. Se eu colocar ele como qualquer outra coisa de posição acima, esse cara não sabe fazer. Mas esse São cara... faculdades diferentes. Completamente diferente. Mas esse cara é um cara incrível para aconselhar. Aconselhar quem? Ele não está ali para aconselhar supervisor, ele está ali para aconselhar vendedor, porque ele fez isso a vida inteira. Então, dentro do terceiro P, você tem que posicionar, que é o posicionamento, você tem que posicionar os profissionais, posicionar produto, posicionar preço e posicionar promoção. Aliás, né, o que é promoção? O que é promoção para vocês, Zé? Rapaz, para mim é a base da minha empresa, né? O marketing. O marketing. O que é promoção? Faz parte dos pilares da... Promoção não vai na ideia do desconto, né? Promoção é a forma como você apresenta o produto, né? O que é promoção para você? Promover o produto ou o serviço que você Vocês faz. estão absolutamente certos. Mas no conceito geral, o que é promoção? Desconto. Preço Liquidação. baixo. Para mim, no conceito geral, para mim é comunicação. Tá, mas no entendimento da massa, o que você vê? Sim, promoção. Promoção especial de 20 por R$ 9,90. As pessoas entenderam que a palavra promoção está associado a um desconto. Nem vou chamar... Na verdade, é muito comum a gente confundir promoção com oferta, Sim. Que na verdade são coisas distintas e que não tem nada a ver com desconto. Eu posso fazer uma baita promoção de um produto aumentando o preço dele, por exemplo. É que dentro da nossa cultura, dentro do nosso entendimento, o ato de promover é dar desconto, e às vezes não é só como você posiciona aquele determinado produto. Oferta especial. Eu estou oferecendo de uma maneira especial aquele determinado produto, né? Mas dentro do nosso entendimento, oferta e promoção é a mesma coisa. Então, quando eu falo no método P de posicionamento, eu estou falando de posicionamento de preço, posicionamento de promoção. Às vezes, para promover um produto, você precisa aumentar o preço dele. Vocês acreditam que é possível vender mais aumentando o preço de um determinado produto se ele tiver promovido da forma correta? Rolls Royce está aí de prova. Com certeza. Rolls Royce gerou luxo, que gera a necessidade do consumo. O que ele gerou para poder aumentar, para poder entregar um produto com preço elevado? Ele gerou uma coisa chamada valor. Isso. Quanto maior o valor de um determinado produto ou serviço, quanto maior for o valor e quanto maior o conceito de valor de uma determinada marca, mais preço você consegue agregar naquilo e, obviamente, mais margem. Então, por que eu quis mencionar aqui o método P? Exatamente para a gente ter o seguinte entendimento. Cara,
quer subir de nível, quer vender mais e melhor na tua agência, você precisa entender esses 3 P's. Você que está nos ouvindo, quer vender mais, você precisa ter um processo muito bem montado, você precisa ter pessoas preparadas para esse processo e você precisa ter posicionamento. Então, e aí é óbvio, né? A gente está num podcast e a gente entrega uma parte, né? A outra parte talvez venha no outro podcast. Não dá tempo para a gente entregar tudo aqui. Mas assim, ó, o que fazer? Quer vender mais e melhor todos os dias? Tenha um processo de venda muito bem montado, muito bem estruturado, né? E para isso você precisa pesquisar, você precisa planejar e além de você ter um processo muito bem montado, você tem que ter pessoas preparadas e qualificadas e você precisa ter isso tudo posicionado no seu devido lugar. Assim você vai conseguir vender mais e melhor todos os dias, o ano inteiro. E aí vem a pergunta de milhões do podcast para a gente começar a caminhar para a rota de conclusão. É possível, Mari, vender mais e melhor todos os dias, o ano inteiro? Seja honesta e transparente, mas assim, ó, não queria que você pensasse para responder, não. Queria que você respondesse na lata. Porque assim, é muito ousado isso. Vender mais e melhor todos os dias, o ano inteiro. É possível? Sim. Por quê? Planejamento e antecipação. Planejamento e antecipação. Quanto é que você vai vender? Quanto é que a Guará Digital vai vender? Se você não quiser falar a moeda, inventa uma moeda aí, né? Inventa, tem o euro, cria uma moeda Bitcoin, aí, né? Um Guaracoin, né? Inventa uma moeda aí e fala, quanto é que a Guará vai vender em 2023? Eu acho que eu não vou pegar pelo lado para responder em números. Uhum. Eu acho que o vender mais, pensando em todo esse contexto que você colocou agora, o vender mais é o agregar valor ao seu produto. Eu posso não estar vendendo mais em números, mas eu estou aumentando o meu ticket pelo o valor que eu estou agregando à minha entrega. E isso eu acredito que é possível fazer melhor todos os dias. Você escorregou para tudo quanto é falado e não me respondeu. Zé Neto, não vou falar da Guará. Você acredita que 10% dos teus clientes, eu sei que você não vai nem conseguir fazer conta, porque 10% dos clientes da Guará são muitos clientes, você não vai conseguir responder. Dos teus clientes, você acha que todos eles já planejaram qual vai ser o faturamento dele do mês de março de 2023? Não, hein? Esse aí é até ruim falar, mas não. Infelizmente não. Por quê? Porque não se planejaram, não se anteciparam. Não se anteciparam. Costumo dizer o seguinte, qual vai ser o resultado da Guará? Qual vai ser o resultado da Rise? Qual vai ser o nosso resultado de 2023? Eu sempre faço essa brincadeira e dá um nó na cabeça da pessoa e depois quando a pessoa começa... Porque tem um negócio, tem uma maluquice que a gente fala, né? Que a pessoa depois fica assim... Você acha que é velho maluco, mas não é não. A pessoa, às vezes, tá dentro, você para, já aconteceu, você tá no trânsito assim, você olha no sinal... Tá lá pensando, era só 4 minutos. Ou insônia, né? Ou insônia, né? Era só 4 minutos. Por quê? Porque é um negócio que a pessoa ouviu e fica viajando. O resultado de um ano de uma operação, de uma empresa, de um negócio, é fruto do esforço dela de 12 meses. Ok? O resultado de um mês é fruto do que ela fez ao longo de 30 dias. O resultado de 30 dias é fruto do trabalho que ela fez ao longo de 4 semanas, ou 5, dependendo do mês. O resultado de uma semana é fruto do trabalho que ela fez ao longo de 5, 6 ou 7 dias. O resultado de um dia é fruto do trabalho que ela fez ao longo de exaustivas 8, 10, 12, 14 horas de trabalho. O resultado de 1 hora de trabalho é fruto do que ela fez ao longo de exaustivos 60 minutos. Vitor, o que você falou aqui? Primeiro que eu quis gerar para vocês que estão aqui compondo a mesa e para a audiência é a capacidade de refletir no que eu acabei de falar. Eu tenho certeza que quem está ouvindo isso daqui, né, e você, Enio é o elemento oculto do podcast, tá? É porque o Enio é muito feio. Então, se ele participar do podcast, ele vai passar feiura pra gente, né? Então, vocês vão me ouvir falando sempre do Enio no 1000º podcast, mas ele nunca vai aparecer porque ele é muito feio e ele passa feiura até
até na tela ou passa feiura pelo microfone, né? Ele vai ter que ser um dos convidados, hein? Não, é o último. Não, fica tranquilo que uma hora eu vou agarrar ele aqui e falar, senta aí, filho. Então, assim, ó, essa audiência precisa pensar nisso que eu acabei de falar. E o que eu acabei de falar nada mais é do que o seguinte: quer saber quanto é que você vai faturar em 2023? E vocês lidam com isso na área do marketing direto, que é a questão da gestão de métrica, né? O gestor, ele precisa, em 1 hora de venda, ele precisa olhar para o resultado. E hoje a gente tem 1,5 milhão de ferramentas para isso. Ele precisa olhar qual foi o resultado da minha última hora de produção em vendas. Quantos leads entraram, quantos converteram, quantos não converteram, dos que converteram por quê? Qual foi o meu nível de assertividade, o motivo da assertividade? Os que não converteram por quê? Tratativa em cima disso. Esse foi o meu resultado da minha última hora. Aí eu tomo decisões aqui para minha próxima hora. Aí quando é meio-dia, eu olho o resultado das 4 horas que eu tive durante a manhã, tomo uma decisão para poder mudar a hora da tarde, faço um comparativo, isso tudo através de dash, você tem que ter dashboard para tudo. Aí você olha a parte da manhã, olha a parte da tarde, caramba, deixa eu comparar isso daqui, onde é que eu errei, tá. Chegou no final do dia, faz uma análise, já muda para o dia seguinte, já faz um gráfico de tendência para saber como é que vai ser o teu resultado da semana, como é que vai ser o teu resultado do mês, reúne a tua equipe, olha, tá aqui, as métricas estão dizendo isso, você produziu isso, está dizendo que você vai vender ao final do mês isso, e ao final do ano isso, então você só vai atingir X% da tua capacidade, X% da tua meta, que já está aqui traçada, ou você vai conseguir superar em 20%. Então, assim, qual é o gestor que você conhece que faz isso o tempo todo? Tem um monte de gente que está aí, que tem as ferramentas e que não usa, inclusive. A ferramenta está contratada, está instalada, está paga, está ali, é o cara abrir, mas está encostada. E outra coisa, a coisa mais comum do mundo é a gente perceber o seguinte: a pessoa tem a ferramenta, olha para a ferramenta, mas não toma decisão com base na ferramenta. E muitas das vezes não dá o feedback para a equipe para mudar o posicionamento da equipe para mudar o resultado, né? Ainda tem isso. E parece que assim, ó, é só para poder olhar gráfico, né? E assim, ó, quer passar para um próximo nível e quer governar em 2023 diante de tantos desafios que vão ter, você vai precisar olhar para o teu negócio muito de perto, todos os dias, né? Tem uma fala que eu detesto, né? Eu sou contra ela, tá rindo porque ela já sabe o que eu vou falar, que diz que o que engorda o gado é o olho do dono. Isso é mentira. O que engorda o gado é comida. Deixa o dono olhando pro gado e não dá comida para ele. Então, assim, ó, é óbvio que essa frase é uma figura de linguagem para dizer que o dono tem que estar perto, tem que estar olhando, né? E você não precisa estar dentro do negócio. Aliás, eu conheço a mãe de uma pessoa, né, que agora está ficando próxima da gente, que é uma vendedora incrível, né, Mari? Que é fantástica, né? Mas que se sair de férias o negócio acaba, né, Mari? Conta isso aí pra gente um pouquinho. Não, o lado comercial aqui teve escola, viu? Teve escola, né? Teve escola. Mas é muito isso mesmo. Eu concordo com você. Hoje, nessa posição, né, de proprietária, a gente precisa entender o processo, né? Dos colaboradores, entender os números, entender as métricas e conseguir se movimentar em cima disso. E quando eu falei, não foi esquivando da pergunta, não. Mas hoje, como a gente vende serviço, e foi o que a gente plantou em 2022, a gente espera colher em 2023, em 2022 a gente teve um crescimento de 200% na agência. E a gente prospectou um crescimento de 250% em 2023. E tudo agregando valor é o que a gente faz. E não na expansão, a gente não quer 100 clientes. Eu quero agregar valor no que eu faço e dar resultado para o cliente ideal. Né? Que o cliente corresponda a essa comunicação que a gente cria para ele. Então, foi nesse ponto que eu falei, do agregar valor, né? Do agregar valor ao seu serviço. É lógico que no caso do produto é totalmente diferente, né? Mas você tem que estar ali. Sim. Você tem que estar ali, mas não tem que estar na sua mão. Exatamente. Não tem que estar na sua mão. E o estar ali, né? Hoje, atualmente, em 2023, você pode estar na praia, no Rio de Janeiro, em Fortaleza, você pode estar na praia onde você quiser e você está dentro do teu negócio,
né? Você está perto do teu negócio, está olhando o teu negócio. Lógico que existem negócios e negócios, mas você não precisa estar literalmente dentro do teu negócio para poder... você não precisa estar fisicamente para poder estar presente, né? Para poder funcionar. Pegando a analogia do começo da conversa do trem na linha, a máquina funcionando, se tiver todo mundo engatilhado com o mesmo propósito, vai funcionar. Ele tem que estar junto, tem que estar rodando. Rise Experience, agência oficial do evento. O que você acha? O que você está esperando desse evento? Tudo. Tá esperando subir de nível. Tudo, né? Uma subida aí, uma escalada aí. Eu acho que para todos que vão estar presentes, pra gente, né, já tá sendo uma honra, uma experiência incrível estar com vocês nesse projeto. É algo que nos motivou desde a primeira conversa, né? A gente vê a importância de tudo que vai estar ali, de tudo que vai ser proporcionado ali. E é onde a gente quer estar, né? E é o lugar que a gente quer colher os resultados. E acredito que vai ser uma experiência incrível para todo mundo. A ansiedade está batendo na porta, né? Acredito normal de todos, né? Da equipe inteira, da nossa, da de vocês, todo mundo que está por trás desse evento. E eu acho que é só o início. Que bom. Você, Lari? Expectativa? Minha expectativa com o evento é poder transformar vidas, independente se uma ou se 2.500, mas poder transformar vidas. A ansiedade está batendo agora mais do que nunca, e é o que eu tenho falado para ele e para toda a equipe. Eu acho que por mais que a gente imagine o evento, a gente vai se surpreender muito. Com certeza. Eu acredito. Você, Zé Neto? Eu sou suspeito para falar. É assim, ó. Deixa eu só abrir um parênteses aqui antes do Zé Neto falar. Quando nós chegamos na agência, eles vão lembrar disso, né? Não sei se você vai lembrar. Ah, não, acho que você não estava. Não, eu fui só. Você só foi quando a gente já estava resolvido. Eu cheguei na agência e falei assim, ó, cara, eu quero um evento e vai ser assim e tal, e eu quero que o nome do evento seja alguma coisa, negócio de alvo. Aí falei, e aí contei toda uma história de alvo para ele, não sei o que e tal. Aí na segunda reunião, aí eles falaram assim: não, a gente pensou no nome aqui e tal, vou mandar para vocês. Aí daqui a pouco eles mandaram, a gente estava dentro do carro, né? Quando eles mandaram a ideia, não foi? Foi a apresentação. Foi a apresentação formal. Então, assim, ó, eu venho gerando, né? Rise Experience não foi criado, né? Eu venho gerando, é um filho, literalmente um filho que eu venho gerando, né? Há mais de, na verdade, há um pouco mais de um ano. Se eu for na raiz disso, né? Provavelmente eu venho gerando esse evento há uma década, né? Mas quem criou o nome, o filho é meu, mas quem deu o nome foi a Guará Digital. Então, assim, uma honra. Vocês têm muita responsabilidade sobre esse nome e foi muito incrível que vocês pegaram a ideia de uma forma muito fantástica. Qual é a tua expectativa, Zé? Nessa reunião que você citou, que eu já tava com um brilho no olho, já tinha na hora que a Mari comentou sobre, meu olho já brilhou. Eu sou apaixonado nesse tipo de evento. É um trem que eu já vivo, eu já participo disso há muito tempo. Tipo, Startup Weekend, TEDx. Então, já é um negócio que eu tô vivendo. O dia que chegou a proposta disso, foi, cara, é isso que eu quero fazer. Vambora. Porque é o que a Lara falou. Seja uma pessoa ou 2.500 pessoas, se um transformar ali, já valeu todo o rolê. O rolê já tá valendo tudo. Cara, é assim, sabe o que é incrível? Não tem jeito, vocês que criam, né, a mente criativa de vocês têm a capacidade de criar e entregar. Mas eu acho que vocês não têm noção da representatividade do que vocês entregam. Porque assim, ó, eu tava um dia em casa, falei lá, a Lari, assim, pai, a Lari mergulhada no Canva lá, né? Pô, pai, eu quero criar uma arte aqui pra camisa do pessoal que vai trabalhar no apoio, do staff e tal, não sei o quê. Aí eu falei, filha, assim, ó, a Mari tá sendo muito bem paga, porque quem é bom tem que receber bem. Eu falei, a Mari tá sendo muito bem paga pra fazer isso, não esquece a tua cabeça, manda pra ela. E aí, dei fora nela, né? E fiquei assim, falei, caramba, a camisa. Caramba, a arte da camisa. Porque não tem jeito, ela sabe que eu sou assim. Eu falo assim, não me coloca no grupo, eu não quero me envolver. Aí daqui a pouco eu tô lá no grupo, né? Falando, né? Não tem jeito. Aí quando eu desliguei, eu falei, mandei a mensagem para ela e tal. Aí me veio a visão do que é Rise Experience. Que é, na verdade, a gente jogando a corda
para pessoas que precisam subir de nível e às vezes não sabe como e nem tem a estratégia correta, não tem o insight, não tem a experiência para poder subir de nível. Então o que a gente está fazendo com esse evento, olha isso, cara, é assim, ó, primeiro que o desafio é muito grande conseguir reunir em Goiânia em um único dia Thiago Brunet, Rick Chester, Denner Lippert, Ricardo Martins, euzinho que vos falo, Eduardo Mendes, Gabriel Machado, rockstar das vendas, cara, um evento com DJ, um evento com humorista, é assim, é algo difícil demais de você conseguir realizar e a gente vai conseguir experimentar isso logo nos primeiros dias aí. Isso que eu gosto do negócio, é a oportunidade. Nós aqui, eu me colocando na organização também, de estar dando oportunidade de pessoas para crescer. Sim. Tipo, é o repartir conhecimento, repartir oportunidades, repartir tudo. Que guardar só para si é muito ruim. Então, assim, ó, você que nos ouve, Rise Experience vai ser muito mais do que um evento, vai ser uma oportunidade de você subir de nível junto com a gente. Então, já quero deixar aqui, qual é o arroba, Zé? Fala o arroba do Rise. É o Rise XP do Experience. Tá, então, provavelmente quem vai editar vai colocar lá nos textos, né? O arroba. Vai estar na descrição do vídeo. Você que não me segue ainda, o meu arroba é o arroba victor.alamino, né? Então, se você quiser saber como vender mais e melhor todos os dias, o ano inteiro, me segue no Instagram. Mari, passa aí o arroba da Guará Digital. Fala um pouquinho da Guará Digital, aproveita que você está com o microfone ligado, né? Não joga essa oportunidade fora não, porque oportunidade, eu sempre digo o seguinte, ó, pega essa daí, ó, você que está me ouvindo e você que está aqui na mesa. Oportunidade é igual um careca que passa na tua frente com 2 fios de cabelo na cabeça. Ele passou para lá. Se você não agarrar ali, quando ele voltar, não tem mais nenhum fio nem o outro. Então já era. Então a oportunidade é essa. Fala o arroba, fala um pouquinho da Guará. Antes de falar da Guará, eu queria agradecer o convite, né? Foi uma honra a gente estar abrindo esse canal, abrindo esse Podrise. Acredito que tem muito conteúdo aí vir pela frente para todo mundo. Acompanha o canal, continuem, segue YouTube, Spotify, Deezer, que vai estar... Vamos acompanhar até o evento aí, que tem muita coisa. E falando da gente, a gente está em Goiânia. Nosso arroba é guará.digital. O meu é mariana.sfreire. Pode mandar direct, pode mandar mensagem, que a gente está sempre disponível para atender. Top! Eu quero agradecer vocês por ter vindo abrir esse podcast. Eu não podia começar de outra forma. Aliás, antes de terminar, eu vou falar sobre começo e recomeço. Larissa, fala teu arroba, porque vão te seguir muito lá, tenho certeza disso. Arroba Fayad Larissa. Maravilha. Fayad com I ou com Y? Fayad com I, Demudo, e Larissa com Y. A Larissa, né, eu falei da assinatura, né, Larissa tem minha assinatura porque além de trabalhar com ela, não me chama de pai, né? Ela aprendeu a não me chamar de pai. Trabalha comigo há quanto tempo, filha? Na verdade, assim, a Larissa trabalha comigo desde sabe de quando? Vocês falam lead, B2B, B2C, né? Larissa começou a trabalhar comigo, ela tinha 3 anos de idade. Como assim, pai? 3 anos de idade, isso é exploração infantil. Não, eu trabalho. Por escolha. Eu já trabalhava de vendedor, né? E aí, como é que eu me organizava? Como é que eu me antecipava para governar? Domingo, eu pegava um bolo de ficha de cliente assim e preparava a minha semana de trabalho. Aí eu pegava aquele bolo de ficha e falava, bom, essa semana eu vou trabalhar na Baixada Fluminense em Duque de Caxias. Aí eu pegava todos os clientes do Duque de Caxias e aí eu começava a fazer o planejamento. Não, primeiro eu vou nesse, depois eu vou nesse. E aí um belo dia ela entendeu que era... Quer dizer, ela não entendeu o que eu fazia, mas ela achou legal ficar botando as fichas na ordem. Essa aqui, papai, essa aqui, papai, essa aqui. E desde então, Larissa trabalha comigo e tal e carrega a minha assinatura aqui, ó, tenho maior orgulho dessa assinatura, é lindo, né? Foi presente Dia dos Pais há 3 anos atrás? Né? Dois anos atrás. Mas não me chama de pai, não. No ambiente profissional. Eu demorei pra descobrir. Demorou mesmo. Não, eu fui descobrir só no Instagram. A gente fez 2 reuniões, né? E ela, Vitor. Aí depois no Instagram eu falei, pai,
Não percebi mesmo. Não, e assim, ó, no escritório, normalmente eu chego, aí dou um abraço, dou um beijo nela e tal, e nas outras pessoas, oi gente, bom dia, bom dia, bom dia. Né? E assim como vocês não sabiam, tem gente que não sabe, que é minha filha. Eu falo, pô, por que esse cara chega e beija essa menina? Com ela... Olha o assédio aí. Olha o assédio. Teve uma menina que trabalhou com a gente um tempo, ela falou assim, eu demorei 1 semana e meia pra entender que ele era seu pai. Nossa, como você consegue tratar ele assim, com tanto profissionalismo e não misturar as coisas, não chamar de pai? Ah, é um trabalho de muitos anos. Desde os 3. Desde os 3. Desde os 3 anos. Embora nos 3 podia chamar de pai, né? Chamava de pai porque era em casa, né? O escritório era em casa. Zé, eu quero te agradecer por tudo, te agradecer pela criação do nome, te agradecer pela receptividade na agência e te agradecer por tudo que ainda vai vir por aí, que vai ser muita coisa. Mari, obrigado. De vez em quando você vai me ouvir estressado, né? Você já conseguiu identificar aqui no áudio quando eu tô estressado e quando eu tô de boa, né? Hoje eu sou mais tranquilo, tá? Obrigado a Guará, obrigado a vocês. Obrigado, Lari, por estar aqui com a gente. Eu tenho certeza absoluta que esse é o primeiro de muitos que a gente ainda vai fazer junto. E eu quero chamar a atenção da audiência aqui já para o próximo podcast. Né? O podcast número 2, nós vamos falar sobre começos e recomeços. O que é mais importante? Eu vou deixar aqui um spoiler. Né? O que é mais importante, Mari? Começar ou recomeçar? Acho que os dois. Os dois? Tá, mas se não... É assim, ó, pergunta de Enem, só tem 2 opções. O que é mais importante? Começar ou recomeçar? Recomeçar. Recomeçar? Zé, para começar, tem que começar bem ou a gente começa com o que tem? Ah, começar com o que tem, né? Tá, mas começar com o que tem não é começar de qualquer jeito? Não necessariamente. Eu acredito muito na parte de planejamento. Eu gosto de planejar os passos. Tá. Na volta no episódio de hoje. O que dói mais? Começar ou recomeçar? Recomeçar. Recomeçar dói mais? Dói. Tá. Então, próximo podcast a gente vai falar sobre isso. Esse sobre a importância de começar e a responsabilidade de recomeçar. Então a gente vai falar sobre começos e recomeços. Eu quero agradecer você que está vendo a gente pelo YouTube, você que está vendo no Instagram, você que está nos ouvindo dentro do carro, você que está nos ouvindo em casa através das plataformas, seja Deezer, Spotify, Google Podcast, enfim, aonde você estiver ouvindo a gente, eu quero poder te agradecer, né, por esse tempo que você dedicou. Espero que a gente possa ter contribuído, né, de alguma forma para que você suba de nível. Esse é o objetivo desse podcast, seja qual for o tema, seja qual for o número, né, seja quem estiver compondo a mesa, vão ter Podrise, que eu não vou estar aqui, vai ter, a Mari vai estar conduzindo, ou o Zé vai estar conduzindo, né, ou a Lari vai estar conduzindo, vai ter podcast que vai ser música, vai ter música aqui, você vai ver, vai ser um negócio diferenciado, top, né, e vai ser diferenciado. Eu quero agradecer você, já deixamos os nossos arrobas aqui à disposição. Zé não falou o arroba dele. Zé, verdade. Você falou acho que você falou do evento e não falou o seu. É verdade. Primeiro, agradecer, né? Agradecer a oportunidade tanto de estar participando aqui hoje, como da Wise Experience também, que vai ser uma experiência legal para todo mundo. Deixar o arroba da Guará, a Mari já falou, mas vou reforçar, que é o guará.digital. E o meu é joseneto.ppg, de propaganda ali. Maravilha. Então vamos nos ver mais vezes. Eu quero agradecer vocês. Mari, alguma consideração final? Não? Só agradecer mesmo. Maravilha. Zé Neto? Só agradecimento. Muito obrigado. Lari? Uma honra poder estar fazendo parte aqui desse primeiro episódio, que seja o primeiro de muitos. Maravilha, gente. Obrigado. Beijo no coração de vocês e até começos e recomeços, que vai ser a próxima edição, o podcast número 2. Deus abençoe. Valeu.